Mateus capítulo 8, do verso 23 ao verso 26, está escrito: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Todas as vezes em que formos surpreendidos pelas tempestades da vida, poderemos clamar ao Senhor, porque Ele nos ouvirá e nos salvará. Os discípulos de Jesus estavam dentro de um barco com Ele. Muitas vezes já ouvi pregadores dizerem que Jesus precisa entrar no barco da sua vida, mas neste caso Ele já estava no barco. Eles eram seguidores de Cristo, estavam no barco junto com Ele e mesmo assim foram atingidos por uma tempestade. E a Bíblia diz que foi uma tempestade repentina. Existem problemas que parece que vão nos avisando que vão chegar, mas às vezes somos atingidos de forma repentina. É a descoberta de uma traição, é um diagnóstico médico desfavorável, é quando chegamos de manhã na empresa para trabalhar e somos surpreendidos com a notícia de que fomos dispensados, que a partir daquele dia estamos desempregados. São tempestades repentinas que tiram o nosso chão e nos fazem ter medo. Aquela não era uma tempestade qualquer, mas o texto diz que era uma violenta tempestade. Aqueles homens eram pescadores, acostumados com a fúria dos ventos e das ondas, mas mesmo assim tiveram medo, porque as águas começaram a inundar o barco. Uma coisa é passarmos por uma tempestade no conforto de uma casa bem estruturada, olhando pela janela à força dos ventos. Outra coisa é quando somos diretamente atingidos pelas tempestades. Mas embora os discípulos tenham ficado com medo, a atitude deles revela que eles tinham confiança em Jesus. Eles não tentaram vencer a tempestade sozinhos. Pelo contrário, quando perceberam a intensidade das ondas e a força dos ventos, eles foram até Jesus. Assim também deve ser conosco. Antes que o barco afunde, você pode ir até Jesus e clamar a Ele para que haja em seu favor. Tem pessoas que esperam até as últimas consequências para correrem para Deus. Chegam quase a ponto de perder sua família. Permitem que a sua vida chegue ao fundo do poço. Mas ao primeiro sinal de chuva, você pode correr para os braços de Cristo e dizer: Senhor, me salve, pois estou em perigo. Diga a Ele: Jesus, essa tempestade é grande demais para que eu a controle com a força dos remos, ou para que eu use a propulsão das velas a meu favor e continue determinando o rumo do meu barco. Toma o controle, Senhor, da minha vida. Não deixe que eu morra nessa tempestade. E antes de fazer o milagre, Jesus disse que eles tinham uma fé pequena. Assim como eu e você, aqueles homens tinham seus problemas, seus momentos de dúvidas e de incertezas, mesmo que estivessem caminhando com Jesus. Às vezes, sentimos que a nossa fé é tão pequena, mas mesmo assim, não precisamos ter medo, pois Jesus disse que, ainda que a nossa fé seja pequena, comparada a um grão de mostarda, nós seríamos capazes de mover os montes. Ou seja, poderemos receber grandes milagres, porque não tem a ver com o tamanho da nossa fé, mas com o tamanho do Deus a quem nós servimos. Se você está passando por tempestades, não tenha medo, tenha fé. Jesus pode acalmar os ventos e as ondas e trazer a paz de volta à sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Contempla nessa hora as tempestades que têm nos assolado. Somos pequenos e frágeis e muitas vezes somos dominados pelo medo. Mas mesmo assim,
com a nossa pequena fé, cremos no teu poder, que é capaz de acalmar os ventos e as ondas ao nosso redor. Sabemos que o Senhor já está no nosso barco, por isso te pedimos que manifeste o teu poder e opera um milagre em nossa vida, trazendo cura, perdão e restauração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.